Olá, boa tarde. Meu nome é Inês. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e venho aqui hoje trazer umas reflexões, alguns comentários para vocês a respeito do meu trabalho. Meu trabalho tem o título Neoconservadorismo e Cibercultura, Receita para a Desescolarização. Eu falo um pouco como a pandemia e a cibercultura serviu de base para algumas políticas neoconservadoras aqui no país, aqui no nosso Brasil. Eu começo falando um pouco da pandemia e como essa pandemia ela trouxe uma reconfiguração de vida, né, para a gente aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela trouxe um isolamento e esse isolamento social ele teve um reflexo, um impacto muito grande nas escolas. Nós tivemos medidas, né, o Conselho Nacional de Educação ele acabou fazendo essa substituição da educação na escola para a educação remota, né, educação privada dentro de casa, e essa educação ficou consolidada ali por um tempo, né? Então eu trago um pouco o relato de grupos que acabaram ampliando e reforçando essa educação dentro de casa, o que traz para a gente muitas discussões em relação ao homeschooling, que é uma prática de vinda dos Estados Unidos já desde a década de 80, e essa prática ela vem chegando no Brasil e vem se reforçando, vem se consolidando após a pandemia e após a cibercultura, né? Porque a cibercultura é a nossa cultura contemporânea, mediada pelo digital em rede. Então, todo esse aparato tecnológico, esses dispositivos em redes, esses aplicativos que foram utilizados na pandemia, eles acabaram reforçando e foram um disparador para esses grupos que apoiam na educação domiciliar e principalmente foi uma base para esse governo vigente, neoconservador que estava no momento, apoiar suas práticas, né? Então, eu falo um pouco sobre isso, né, dessa educação domiciliar que vem acontecendo e reforçada durante a pandemia, e ela remonta também desde o século XIX, onde a gente tinha essa educação na casa, sim, aqui era permitida essa educação domiciliar, porém, era uma educação domiciliar diferente, né? Era apenas para os filhos das elites, e eles tinham preceptoras, tutoras, principalmente de fora do Brasil, que tinham essa educação mais privilegiada, né? A nossa educação domiciliar aqui, pós-pandemia, ela é bem diferente. E a gente já tem aqui muitos problemas em relação à nossa educação, a nossa instituição escolar em si. Nós temos muitas metas que não foram alcançadas pelo Plano Nacional de Educação, metas que o governo deveria, né, estar mais à frente, deveria pegar para si, mas na verdade ele pegou uma pauta meio descontinuada, né, na nossa realidade brasileira. Esse governo neoconservador assumiu essa pauta da educação domiciliar, né, o dito homeschooling, e reforçou isso, e eu coloco um pouco que a tecnologia também ajudou nesse momento. E foi havendo, então, um debate sobre a importância da escola, um debate sobre o perigo da escola, porque as famílias estavam muito fragilizadas no momento, né? Elas estavam com medo. Então, essa política, ela acaba também reforçando, né, esse enclausuramento dentro dos lares, né? Então, ficou muito mais fácil adicionar, né, esse movimento, ficou muito mais fácil começar a falar mal da escola, começar a ver os perigos da escola pública e acabar mesmo massacrando a nossa instituição pública, né, que é para todos. Então eu trago aqui essa reflexão que o governo ele acabou amparando o governo vigente, né, do momento da pandemia, esse governo mais de extrema direita acabou reforçando esses grupos nessa educação mais isolada, mais domiciliar, em contrapartida falando mal da escola pública, né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. A instituição escolar é uma instituição para todos, né? Ela tem que ser melhorada, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser reforçada nos estudos e nos trabalhos, e ela não pode ser desvalorizada de forma alguma, até porque essa educação domiciliar ela acaba não sendo para todos, né? Então a gente precisa reforçar isso. Então eu trago que a cibercultura com o neoconservadorismo ele acaba reforçando essa política neoconservadora, mas nós precisamos justamente lutar ao contrário, valorizar, melhorar
para que a escola pública e a instituição escolar ela permaneça e se fortaleça dentro dos tempos e principalmente dentro dos governos também. Então, que a gente lute para isso, tá bom? Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau.